Bom dia. Pessoal Bom dia. online, preparados para escutar a Dandara falar hoje sobre comunicação não violenta? Sim. É um tema bastante interessante e, pelo nome, a gente acha que é fácil de colocar em prática, né? Mas no dia a dia, muitas vezes, a gente pratica uma comunicação totalmente violenta sem saber. Então, vamos prestar bastante atenção, porque a Dandara vem com algumas dicas bem bacanas. E antes da Dandara começar a falar, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão replicando para as equipes o que está sendo discutido aqui nas pílulas? Eu estou fazendo isso, mas eu até peguei a última, estou devendo uma, mas eu estou fazendo. Eu também devo uma. Os demais? Sim. Aqui também Sim. replicando a equipe. Mas vocês estão conseguindo conversar com a equipe ou só enviar o material? Eu conversei. Não, conversando com a equipe. Aqui eu converso com a equipe de analistas e depois eles repassam para os suportes. Joia. Então, tranquilo. Gente, então, muito obrigada mais uma vez pela presença e eu vou deixar a Dandara começar aqui, ok? Ah, e só uma coisinha, a próxima vai ser o Nelson. Aí a gente, daqui a pouco, chega o convite para todo mundo. E, em seguida, o material que a Dandara vai trabalhar hoje, eu disponibilizo para todo mundo também, ok? Ok. Bom dia, gente. Então, como a Patrícia já antecipou aqui, né, eu vou tratar hoje sobre o tema comunicação não violenta. É um tema que muitas vezes, algumas pessoas, às vezes, têm um pouco de resistência para tratar sobre esse tema, porque muita gente acha que, como envolve temas como sentimentos, de como a pessoa está se sentindo, ela abrir isso para o outro, muitas vezes cria uma resistência, que a pessoa ela tem que se mostrar vulnerável frente à outra pessoa. Porém, é um tema muito importante e é algo que facilita muito, principalmente conversas difíceis, né? Porque quando você se abre, que é o que a gente vai ver isso agora, a gente também mostra para a pessoa como a gente está se sentindo e faz com que a outra pessoa crie uma empatia também com o sentimento da gente. Eu vou começar com um vídeo que vai falar um pouco sobre os 4 pilares da comunicação não violenta. Depois eu venho contextualizando isso no ambiente corporativo, tá bom? Eu vou te ensinar a falar do que não te agrada, do que você precisa que o outro mude de uma maneira não violenta. 4 componentes, 4 etapas da comunicação não violenta, da CNV. Você já deve ter visto essa sigla ou esse termo de comunicação não violenta em algum lugar, mas eu te garanto que nunca isso veio para você de uma maneira tão prática e aplicável. Quando a gente fala de implementação de cultura de feedback ou melhoria do processo de feedback, sempre existe aquele receio sobre como o outro vai receber esse feedback, sobre a gente não querer desagradar o outro, sobre a gente não querer magoar, a gente não querer criar naquela pessoa um sentimento de rejeição. Só que essas etapas da comunicação não violenta, elas vão mudar a forma que você ou já dá ou que você vai começar a dar a partir de agora o feedback para os seus liderados ou para os seus colegas de trabalho. Bom, então era isso, sem mais delongas, vamos para as nossas 4 etapas. Quero que você anote 4 palavrinhas, uma para cada etapa. A primeira delas, observação. Segunda etapa, sentimento. Terceira, necessidade. E quarta e última etapa, pedido. Anotou? Se não anotou, anote. A primeira etapa de observação, ela fala sobre como a gente nivela o outro sobre o que a gente está falando. É como colocar todo mundo na mesma página, mas apenas a partir da observação, do fato, sem eu colocar na minha fala o meu julgamento sobre o fato. Vou te dar 2 exemplos sobre como falar do mesmo fato, ou só apenas na observação, ou incluindo o meu julgamento. Então, eu tô com um colaborador hoje que ele tem se atrasado durante as últimas 3 semanas, todos os dias, para chegar no trabalho. Eu vou falar sobre isso com esse colaborador durante uma sessão de feedback. A primeira opção é eu falar com esse colaborador como observação. Como eu falaria nesse caso? Fulano, eu quero falar com você sobre o fato de você estar chegando atrasado nas suas últimas 3 semanas. Ponto.
Se eu coloco isso como julgamento, como que eu me expressaria para esse colaborador? Poxa, fulano, eu quero te pedir mais uma vez para você parar de chegar atrasado, porque toda vez que você chega atrasado, parece que você não está levando a sério esse trabalho, certo? Então, essa é a diferença de você comunicar a mesma coisa com julgamento ou apenas em observação. E é crucial para comunicação não violenta que a primeira etapa dela seja apenas a observação, que você possa falar do fato para colocar o outro na mesma página, mas sem emitir nenhum julgamento. A grande diferença aqui é que quando eu comunico apenas a observação, eu não coloco o ouvinte numa posição de necessidade de defesa, porque eu não estou acusando, eu não estou julgando, eu só estou contando para ele sobre o que nós vamos falar daqui para frente, tá bom? Passada essa etapa, a gente vai para a segunda etapa, que é o sentimento. O meu sentimento, o sentimento daquele que comunica. Afinal, se eu estou precisando falar desse tema, é porque tem algo sendo causado em mim. E a gente tende, durante a nossa comunicação, a sempre falar do outro e não falar da gente. Mas o sentimento, ele cria conexão entre as duas pessoas, entre quem está falando e quem está ouvindo. Vamos lá também para um exemplo prático. Então, pegando a mesma sequência, eu vou falar para o meu colaborador sobre o atraso e o que isso causa em mim como sentimento, certo? Eu vou continuar a conversa nesse exemplo. Fulano, eu quero falar com você sobre o fato de você estar chegando atrasado no trabalho durante as últimas 3 semanas. Sabe o que eu sinto quando eu te vejo repetidamente chegar atrasado ao trabalho? Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto desapontamento, porque me parece que o que eu estou falando para você não está surtindo efeito. É isso. Eu vou falar do que me causa. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Principalmente na língua portuguesa, o verbo sentir, ele é usado muitas vezes para a gente colocar ele em frases que não estão falando de sentimentos. Por exemplo, eu me sinto um bom líder. Se sentir um bom líder não é um sentimento. Então, a gente precisa treinar a falar sobre sentimentos. E sentimento é o quê? Tristeza, felicidade, orgulho, raiva, frustração. E a gente precisa conseguir comunicar esses sentimentos. Por que comunicar esses sentimentos, gente? Porque a empatia cura relações. Nesse momento que a gente cria e comunica esse sentimento, cria essa conexão com o outro, a gente está contando para outra pessoa que toda vez que ela fizer aquilo, que ela escolher repetir esse erro, ela está conhecendo a partir de agora o sentimento que ela cria em mim. É importante que nas duas etapas a gente evite usar termos que descaracterizem a realidade. Por exemplo, você sempre chega atrasado, você nunca dá valor para o que eu falo, porque esse sempre, esse nunca, eles são apenas palavras para causar mais efeito, mais dor, mais atenção na minha frase, mas elas não são palavras que refletem a realidade. A terceira etapa, que é a etapa da necessidade, ela é uma etapa já focada em futuro. E aqui, qual que é a dica? Ação positiva de futuro. Isso é o que vai estar presente nessa etapa de necessidade. Quero te chamar a atenção que a partir de agora você já não fala mais do problema. Você falou do problema lá na observação, associou o seu sentimento a esse problema, mas a partir da etapa 3, que é a necessidade, você já vai falar da solução voltada para o futuro. Então você não fica remoendo o problema, você não fica enfiando o dedo na ferida do outro e fazendo o outro ir para um lugar de defesa, porque você já parou de acusar. Então, na fase 3, na necessidade, ação positiva de futuro, você vai falar o que você quer que aconteça. E aqui, de novo, tem uma diferença que é muito especial sobre a ação positiva de futuro. Eu posso comunicar para o meu colaborador de 2 maneiras o que eu quero que ele faça daqui para frente. Posso comunicar, eu quero que você pare de chegar atrasado. Isso não é uma ação positiva de futuro, certo? Agora, como que eu também posso comunicar? Eu quero que a partir de hoje você passe a chegar às 8 horas da manhã todos os dias. Isso é possível para você? Entendem a diferença? Ação positiva de futuro. Não falar sobre o que você quer que ele pare de fazer. Porque ao falar eu quero que você pare de chegar atrasado, eu estou trazendo novamente o termo atrasado, trazendo novamente o erro. Então, na etapa 3 de necessidade, eu vou focar no que eu quero que seja daqui para frente. E tem que ser positivo. E aí a gente vai para a 4ª e última etapa, que é o pedido. O que essa etapa ela conta pra gente? É que é uma pessoa pedindo para outra. Não é para a empresa, é para mim mesmo.
Sou eu, Carol, meu querido colaborador, que estou te pedindo. Então eu gostaria de te pedir que isso se tornasse realidade a partir de amanhã. Eu gostaria de te pedir, porque é importante para mim. Você consegue cumprir isso? E aqui, gente, uma característica de uma comunicação não verbal que é muito importante, que é o olho no olho. Todas essas 4 etapas, elas devem ser ditas com muita concentração do comunicador. Uma concentração no outro, na reação do outro, com o olho no olho do outro, sem o celular interrompendo, sem você estar com uma porta aberta ou estar num lugar público que as pessoas possam assistir essa conversa. A ideia é que o outro sinta que você está comunicando algo que não é positivo, afinal de contas você está fazendo tudo isso para corrigir alguma coisa que não está funcionando, mas você está comunicando com amor, através de uma sequência bem simples de comunicação não violenta. Eu te garanto que se você aplicar isso na prática, a sua relação com as pessoas do seu time ou com seus pares, ela vai mudar. E eu quero até te dar mais uma dica, as relações dentro da sua própria vida pessoal. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência a explodir, mas não falar do problema real. E ao explodir, a gente coloca muito mais julgamento do que foco em solucionar esse problema. Eu espero que isso funcione logo na sua vida e que mude a sua forma de liderar. Até a próxima! Vamos falar hoje sobre início de liderança. Vou compartilhar agora, gente, a apresentação, tá? Botei tudo. É o tamanho. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim. Então, gente, a comunicação não violenta ela é baseada no livro do Marshall Rosenberg. Esse autor, deixa eu passar aqui o vídeo. Esse autor, ele buscou se estruturar em grandes pessoas, né? Que são grandes negociadores mesmo no mundo. Um dos exemplos dele é o Dalai Lama, que ele trata com compaixão a não violência, o respeito mútuo. Então, são estruturas de comunicação que buscam realmente alinhar e criar essa empatia entre uns e os outros. O foco é em construir relações humanas mais eficazes no pessoal e no corporativo. Então, tudo que a gente vai tratar aqui, o viés aqui é mais corporativo, mas a gente pode aplicar também nas nossas relações com a nossa família, né? É muito importante que a gente consiga visualizar isso, principalmente, como eu mencionei no início, para conversas mais difíceis que a gente tem que tratar. Porque, normalmente, a gente tem uma tendência a abordar muito o outro e não se colocar na conversa. Falar, você é dessa forma, você é assim, você é assado. E quando você age dessa forma, a tendência é que o outro se feche e se defenda também. Não, eu não sou assim, eu não sou assado. Então, esses 4 pilares, eles são estruturados para isso. Quais são os benefícios da comunicação não violenta, que é o termo CNV, no ambiente corporativo? Gestão de equipes com menos atritos, reuniões mais produtivas, negociações mais eficazes, cultura organizacional mais empática. Como que a gente fala de reuniões mais produtivas? Porque acontece muito em algumas reuniões que as pessoas, elas às vezes acabam atropelando umas às outras para conseguir colocar a sua opinião. E algumas pessoas, às vezes pessoas que têm um pouco mais de timidez, ficam um pouco mais receosas, acabam não conseguindo se posicionar. E isso é uma forma muito importante, vai ter nos exemplos que eu vou colocar, de fazer com que essas reuniões sejam mais produtivas, porque quanto mais a gente consegue colocar ideias diferentes, de pessoas diferentes durante as reuniões, mais efetiva vai se tornar aquela reunião. Exemplos práticos de aplicação. Feedback construtivo, como a gente viu agora no vídeo, conflitos internos, dialogar sobre causas e soluções. Por exemplo, como que a gente vai conseguir discutir alguma coisa que está, muitas vezes, que pode no próprio departamento estar causando conflito entre pessoas. Negociações, explorar necessidades além de preços. Isso é uma coisa que acontece muito com o comercial, né, Nelson?
de como que você vai negociar, como que você vai criar uma empatia com a pessoa que você está negociando, para que ele possa entender, muitas vezes, muito mais o valor sobre aquele produto do que o preço propriamente dito. Os 4 componentes da CNV que nós vimos foi a observação sem julgamento, isso é muito importante quando a gente realmente tem uma observação sobre o fato sem julgá-lo propriamente dito. O sentimento, que é reconhecer as emoções que nos causam, as necessidades, o que está por trás dos sentimentos, e pedidos claros e possíveis. É muito importante que a gente realmente, ao final de toda a conversa, a gente realize um pedido de forma positiva também, claro e possível, para que a gente possa, nem que seja quando a gente vai tratar de um feedback, por exemplo, que a gente faça um pedido em forma de uma pergunta, como ela colocou, por exemplo. Mas é um pedido claro e possível, que faça com que a outra pessoa consiga posicionar-se a favor ou contra aquilo que a gente está colocando. Como que a gente vai exercitar essa comunicação não violenta no ambiente de trabalho? A parte de observação. O ideal é que o gestor evite julgamentos, buscando olhar para a situação com base em fatos concretos e objetivos. Para isso, ele pode convidar cada uma das pessoas envolvidas a relatar o ocorrido a partir das suas próprias percepções, sem interrupções e exercitando a escuta ativa. Essa parte de sem interrupções, pessoal, é muito importante que a gente avalie isso, que tem realmente pessoas que têm mais necessidade de estar falando sobre o que está acontecendo, sobre o problema, e quando a gente interrompe a outra pessoa, a gente faz com que ela sinta que aquilo que ela está falando não é importante, né? O segundo ponto é o sentimento, que é a parte que eu vejo que é a parte mais importante de toda a tratativa, que é a gente realmente expor como que a gente está se sentindo. Como é colocado? O líder, ele deve perguntar como os colaboradores se sentiram durante ou após um conflito. Uma abordagem simples é convidá-lo a listar 2 ou 3 sentimentos que expressam o seu estado emocional naquele momento. E, gente, eu trouxe aqui, o pessoal que está aqui presencial, mas eu vou mandar para vocês também, para o pessoal que está de fora, uma lista de sentimentos que mostra, porque a gente tem muita dificuldade de conseguir demonstrar como que a gente está se sentindo. Porque a gente tem uma lista enorme de sentimentos. Porém, muitas vezes a gente fala que a gente está... como que você está se sentindo? Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Só que a gente tem uma infinidade de sentimentos. Você pode estar se sentindo triste, confuso, com raiva, cansado, satisfeito, animado, calmo. E disso se desenvolve diversos outros sentimentos. E é importante que a gente leia e entenda como que esses sentimentos podem estar nos atingindo, para que a gente realmente aprenda a nomear esses sentimentos. A terceira etapa é a necessidade, identificar as necessidades. A partir dos sentimentos compartilhados, por exemplo, quando você faz determinada coisa, eu me sinto frustrado, por exemplo. A partir dos sentimentos compartilhados, o próximo passo é investigar quais necessidades estão por trás dessas emoções. O gestor, no caso, pode conduzir esse processo com perguntas como: o que estava em jogo para você nessa situação? Ou por que isso foi importante para você? Vocês estão vendo que nesse trato a gente está tratando de um conflito dentro da própria equipe, que isso pode vir a acontecer? Então, por que para determinada pessoa aquilo ali era importante? Então, muitas vezes a gente vai conseguir entender. Na segunda página, gente, eu trouxe 2 páginas para vocês. A segunda página trata sobre as necessidades humanas. Então, o que a gente tem de necessidade? Aquilo ali, por exemplo, era um estímulo, era uma reflexão, era uma efetividade, uma autonomia. Então, as necessidades humanas, elas são diferentes dos sentimentos. Então, a gente vai entendendo e conseguindo nomear aquilo que a gente está sentindo, aquela necessidade que veio acontecer. E, por último, o pedido, buscar por ações concretas. A missão é entender quais medidas podem ser tomadas para resolver o problema. Isso pode ser feito a partir das seguintes perguntas: como você gostaria de seguir em frente? E qual suporte você precisa? O objetivo aqui é mapear ações possíveis e acordos que respeitem os 2 lados. Então, isso é muito interessante quando a gente coloca esse pedido de forma clara, porque muitas vezes a gente acaba acusando a outra pessoa,
E ao invés de a gente pedir alguma coisa, a gente fica na iminência de acreditar que a pessoa vai tomar uma ação por si própria. E muitas vezes aquela pessoa pode criar muito mais resistência sobre um caso do que efetivamente tomar uma ação concreta. Eu trouxe 4 exemplos do ambiente profissional que a gente pode verificar que ajuda isso a colocar em prática. Que eu trouxe aquele exemplo sobre interromper uma pessoa, né? João, quando você interrompe a minha fala durante a reunião, é uma observação. Eu me sinto desrespeitada e com raiva, é o sentimento. Quero sentir que as minhas opiniões também possuem valor. Você poderia aguardar eu concluir a minha linha de pensamento para então compartilhar a sua? É dessa forma que a gente pode, muitas vezes, durante uma reunião, quando você for interrompida, poder se posicionar de uma forma com que a outra pessoa também não se sinta agredida. Exemplo também sobre atrasos, também que a gente viu no vídeo, mas que a gente pode reforçar aqui. Maria, percebi que você tem chegado atrasado com frequência nas últimas semanas. Isso me deixa preocupado, porque preciso contar com a sua autoridade da equipe para manter um fluxo de trabalho organizado. Essa é a necessidade. Podemos conversar sobre o que está acontecendo e como podemos resolver isso juntos? Que é o pedido. E os 3 últimos exemplos, por exemplo, quando a falta de apoio de um dos colaboradores em um projeto coletivo. Isso também é um caso que pode vir a acontecer. Por exemplo, a gente está realizando um projeto e um dos colaboradores não se envolve muito naquele projeto. Lucas, quando você não participa das etapas combinadas do projeto, eu me sinto sobrecarregada. Precisamos contar com a colaboração de todos para que o trabalho avance bem. Podemos alinhar os próximos passos para que tudo seja entregue no prazo? Então, novamente, um pedido claro. Podemos alinhar os próximos passos para que tudo seja entregue no prazo. E, por último, um ponto que eu achei bem interessante, que é feedback para o líder. Muitas vezes a gente tem dificuldade para também dar um feedback para uma pessoa superior hierarquicamente dentro da empresa. Mas é muito importante que a gente tenha esse posicionamento, porque também para que o líder possa também entender como ele está se posicionando. Priscila, quando o meu esforço não é reconhecido após entregas importantes, eu me sinto desmotivada e invisível, porque valorizo o reconhecimento como forma de estímulo. Então, essa é a necessidade que ela colocou. Ela valoriza que o reconhecimento é uma forma dela se sentir estimulada. Você poderia considerar dar um retorno mais frequente sobre o meu desempenho? Novamente, um pedido claro que está colocando para esse líder. A mensagem final é que toda crítica, julgamento ou insulto é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. A comunicação não violenta transforma conversas difíceis em oportunidades de conexão. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostei dessa estrutura aí, dos 4 passos. Legal. Agora é praticar, né? É difícil, gente, praticar no início, mas, assim, eu sugiro a gente ir aplicando, principalmente nas nossas relações dentro de casa mesmo, porque é onde a gente normalmente costuma ter as conversas mais difíceis, né? Dentro da própria casa. E isso é uma coisa que realmente muda totalmente quando a gente realmente se expõe, quando a gente coloca como a gente se sente e não fala do outro, fala de si, né? Então, isso muda muito essa relação com as pessoas. E para que a gente possa trazer isso também internamente para feedback junto com os nossos líderes, para que a gente possa trazer isso nas relações com os nossos liderados. E é isso. Legal. É muito legal. Essa parte da necessidade, do item 3 lá da necessidade, eu acho fundamental numa empresa, antes de questionar a ação, que a gente entenda por que isso foi importante, né? Quando eu pergunto ali, por que você fez? Qual a importância do que você fez? Porque muitas vezes, e obviamente todos nós, olhando a atitude de alguém, pensam assim, eu teria feito diferente, eu teria falado diferente, alguma coisa assim. Sim. Mas antes eu tenho que entender daquela pessoa por que ela fez daquele jeito e por que ela falou daquele jeito. Então, acho muito importante a liderança sempre aí, entender o que foi importante para a pessoa fazer e não entender só ou que fez errado, ou que não quis fazer, alguma coisa, que às vezes, quando analisa o cenário, vê que a pessoa estava em situação difícil, ou não tinha capacidade de resolver. Sim, essa parte é muito importante, porque a gente entendendo a necessidade da pessoa, muitas vezes faz com que você até mesmo mude a forma que você estava pensando sobre um problema propriamente dito, né? Poder colocar para o outro também se abrir, quando a gente se coloca como parte do problema, né?
não só como reflexo, a gente faz com que o outro também consiga muitas vezes se abrir, né? É isso, pessoal. Algum comentário, gente? Uai, então tá bom. Então é isso, terminamos no horário. Então tá. Obrigada. Gente, muito pessoal. obrigada pela participação e daqui a pouco chega para vocês a apresentação da Dandara e o material que ela preparou. Ok. Ok. Muito obrigada e bom trabalho. Ok, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom trabalho. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dandara. Obrigada. Um abraço.